palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a primeira leitura da Eucaristia, que nós celebramos hoje, do livro do Josué, nos apresenta o povo de Deus já dentro da terra prometida, depois de serem libertos da escravidão no Egito, atravessarem o deserto, conseguiram chegar, depois de 40 anos a caminho, chegar na terra que Deus prometeu. Esse povo chegou na terra, numa terra que não era desabitada. Foi prometida por Deus, mas já era uma terra habitada por outros povos, como nós escutamos da leitura de hoje. E esses povos tinham costumes, tinham a sua cultura, tinham a sua fé, a sua prática religiosa. E quando o povo de Deus chegou, com certeza, por isso nós escutamos esse questionamento de Josué hoje, com certeza eles começaram a desviar do caminho, assim como fizeram também no deserto. Esse desviar do caminho é próprio da nossa condição humana, independente de onde nós estejamos, independente daquilo que Deus faz em nosso favor. Vamos ver que Deus liberta de uma forma milagrosa esse povo da escravidão do Egito, faz com que eles possam atravessar o mar a pé enxuto, colocam uma coluna de fogo adiante deles para que eles possam caminhar direcionados, faz cair alimento do céu, faz sair água da rocha, e assim mesmo o povo acha algum motivo, acha uma brecha para poder se corromper, para poder voltar as costas contra Deus. Começam a murmurar, tudo aquilo que Deus faz parece não ser o suficiente para que o coração daquele povo, a vida daquele povo, esteja inteiramente voltada para Ele. Ele se dá totalmente por nós, mas nós percebemos a imagem de um povo que é parcial, não é um povo total na sua entrega a Deus. Nós muitas vezes, quando caminhamos para lugares diferentes, nós talvez nos encantamos por outras coisas, por outras culturas, talvez até admiramos outras religiões e, tristemente, muitas pessoas acabam abandonando esse caminho de Cristo na igreja e acabam aderindo a outras práticas religiosas. O que a liturgia de hoje está nos provocando a uma resposta autêntica e sincera da nossa fé, da nossa identidade religiosa. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Seja quente, seja frio, o morno será vomitado. É o que nós escutamos da Escritura. Então, seja católico de verdade, aderindo às práticas religiosas adotadas pela igreja sem questionamento. Sem questionamento. A fidelidade exige isso. Logicamente que na nossa intimidade com Deus, nós temos os nossos momentos de diálogo com Ele, muitas vezes até de questionamento diante de algumas coisas que surgem na nossa vida, mas isso faz parte da intimidade e não pode nos levar à infidelidade, à corrupção do coração, ou seja, permitir que outras coisas entrem na nossa vida e tomem um espaço como uma verdade, aonde nós vamos aderindo a uma outra proposta de vida. E, infelizmente, nós vemos isso no nosso meio eclesial, na igreja. Muitas pessoas que estão com o pé aqui, estão com o pé lá, ou às vezes com o pé em vários lugares. Estão com o coração dividido, atraídos, seduzidos por tantas outras propostas que não é a de Cristo. Então a liturgia quer nos chamar a atenção justamente para o nosso senso de pertença, de pertencimento a essa igreja, a esse Cristo. Porque senão nós estamos perdendo tempo, nós estamos brincando com Deus, brincando conosco mesmos, com a igreja. Ninguém está obrigado a viver esta proposta. Esta igreja, este evangelho que nós escutamos é uma proposta. Jesus Cristo não faz nenhuma imposição, Jesus faz convites.
vamos lembrar do chamado aos discípulos. Jesus faz convites. E se nós recebemos um convite, temos a liberdade de aceitar ou não. Mas se nós aderimos a esse convite, respondendo um sim, então nós precisamos nos adequar a esta proposta. Porque senão nós estamos perdendo tempo na nossa caminhada de fé. Por isso a pergunta de Josué na leitura de hoje, sobre a que Deus eles vão servir. Essa pergunta é porque justamente muitas pessoas daquele povo tinham começado a andar por outros caminhos. Então é um momento de decisão para aquele povo, mas também para nós hoje. Porque talvez mais do que naquela época, hoje nós temos muitas outras propostas sedutoras, atrativas, que às vezes nos encantam para nos direcionar para uma outra direção na vida. Se quiser ir, vai e seja feliz. E seja fiel à proposta que você quer aderir. Mas se você está aqui, é isso. É isso que foi sendo construído ao longo de séculos. Então, quem está nesta igreja está porque é livre, porque tem consciência do que está sendo proposto e porque quis, aderiu. Então não tem por que nós começarmos a vivenciar a nossa religiosidade, a nossa pertença a Cristo e à igreja, começando a fragmentar a nossa vida, a nossa pertença também para outros lugares. E o que nós escutamos da primeira leitura também é muito semelhante ao que nós escutamos do Evangelho de São João. Jesus já estava com um grupo maior de discípulos, não era mais somente aquele grupo dos 12. E as palavras de Jesus, elas são objetivas, elas são duras, como nós escutamos do Evangelho de hoje, mas duras para quem está de fato indeciso, para quem parece que não está conseguindo doar totalmente de si mesmo para essa proposta evangélica de salvação. Porque, do contrário, nós temos consciência das exigências desse caminho, daquilo que é próprio do caminho proposto por Jesus Cristo. Para quem tem consciência, então tem que começar a assumir uma outra atitude, da renúncia. Renunciar aquilo que não pertence a Cristo e não pertence a esse caminho. Isso é exigido de nós. E nós vamos responder para Deus diante de tudo isso que nós, muitas vezes, não conseguimos corresponder. E aí, Jesus Cristo, Ele não amansa o seu discurso porque alguns murmuram. Essa palavra é dura, quem poderá segui-la, quem poderá ouvi-la? E Jesus Cristo, Ele continua sendo firme. Tanto é que aquelas pessoas começam a ir embora, até enquanto Jesus está falando. Jesus nem termina o seu discurso e elas assumem um outro caminho na sua vida. E o Senhor respeita, o Senhor respeita. Mas para aqueles que ficam, a pergunta de Jesus: e vocês não querem ir embora? Por que nós estamos aqui? Nós temos que começar a fazer certas perguntas para nós mesmos e encontrar as respostas. Por que esse caminho? Por que saímos das nossas casas hoje para poder vir aqui? Qual é o sentido de tudo isso? Nós temos que dar um sentido para essa vivência, para que mesmo diante das dificuldades, diante daquilo que nós temos muitas dificuldades para adotar na nossa vida a partir do Evangelho, nós possamos continuar perseverantes, fiéis ao seguimento de Jesus. O Evangelho de hoje nos apresenta dois modelos de discípulos: os diligentes e os negligentes. Os diligentes são aqueles que, até mesmo sem compreender completamente o que o Senhor está dizendo, essa palavra que nos é dirigida, ele acolhe. É aquela terra boa, aonde a semente cai, ela germina, cresce e frutifica. Então é essa adesão que nos permite ser moldados, ser conduzidos, e nós precisamos ter essa consciência para alcançar aquilo que nós escutamos da carta de São Paulo aos Efésios hoje. Essa leitura, ela é muito usada nas celebrações de matrimônio,
Mas dentro daquilo que nós estamos celebrando hoje, nós precisamos considerar que a adesão, a nossa resposta a Deus, nos faz sermos unidos a Ele. Quando escutamos da Escritura, a quem vocês servis? Estão servindo a que Deus? Esse servir, num contexto bíblico, não está falando de ser empregado, de ser um serviçal, de ser um escravo. Está falando de se unir intimamente a uma proposta. O servir, na linguagem bíblica, é isso, unir. Unir a nossa vida a Cristo, a essa proposta de salvação que é oferecida a todos nós. Então, quando pensamos naquilo que São Paulo fala na carta aos Efésios, da solicitude da esposa, do amor do esposo, desse contexto familiar, onde eles se oferecem um ao outro e se completam e se tornam uma só carne, então, essa imagem que nós devemos adotar para a nossa vida em Cristo, à medida que a nossa resposta ela é sincera, autêntica, nós nos unimos perfeitamente a Cristo, nos conformando ao corpo místico de Cristo, como escutamos da própria leitura, com a intenção de Cristo de nos tornar santos, irrepreensíveis, puros, sem manchas. Mas aí quando nós pegamos a intenção de Cristo e a nossa realidade hoje, da igreja, instituição, da igreja povo de Deus, existe uma certa diferença. Porque carregamos a mancha do pecado. Quantas falhas nós trazemos na nossa vida? Basta um exame de consciência sincero para percebermos aonde nós não estamos conseguindo ser fiéis, aonde nós não estamos conseguindo viver essa palavra. A palavra é para ser ouvida, mas principalmente ser vivida. E é esse o testemunho que nós queremos dar, de um povo que se une na vivência de Cristo. Somos todos discípulos e discípulas. Se somos discípulos, é porque temos um mestre e queremos trilhar o seu caminho. Está aí a solicitude, o amor, a diligência daqueles que Então, que nós possamos considerar a nossa vida, o nosso serviço a Deus, a nossa intimidade, a nossa unidade com Ele, para que, nesse tempo em que nós celebramos as vocações, nós possamos olhar para o toque de Deus na minha vida. Deus me tocou, me escolheu, e agora eu preciso corresponder. Então, que assim nós possamos ser cada vez mais fiéis e saber a quem seguimos, a quem servimos, a quem respondemos, que caminho nós estamos percorrendo para chegar à pátria futura, aquela vida que o Senhor nos promete como um prêmio eterno. Então, que o Senhor nos ajude onde nós não conseguimos corresponder aos seus anseios, aos seus desejos. Somos limitados, somos frágeis, então naquilo que nos falta, Deus complete em nós. Deus possa nos sustentar nessa vivência do seguimento a Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos